dia, gente. Hoje nós vamos fazer nossa live espontânea, até porque nós não temos assim assuntos específicos, né? Nós vamos aproveitar o canal de comunicação para a gente se aproximar das pessoas e estabelecer esse vínculo com todos os servidores. E aí vamos dar um tempo para ver, né, o pessoal chegando, já tem gente chegando aí. Então, como eu estava falando, é uma live espontânea. Nós vamos tratar de alguns assuntos aqui que são dúvidas recorrentes, como as pessoas não estão... A gente não está tendo, né, muito... Não está podendo fazer essa questão do contato. Então, a gente acredita nesse espaço que a gente criou, assim, esse vínculo de estar fazendo as lives todas as sextas. E assim, como nós não temos, volto a falar, temas específicos, nós vamos tratar de alguns questionamentos que são recorrentes. Pessoas que questionam alguma coisa sobre questão de insalubridade. Vou falar sobre a questão das condições de trabalho para o pessoal aí que está, né, na luta com essa pandemia. Tem também a questão das transferências de profissionais de uma secretaria para outra, né? Ei, Eliane, bom dia. Bom dia para todos, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, tá? E vamos falar também da campanha de filiação. E uma coisa importante que a gente tem que falar também é dessa questão assim, desse contato, né? Dessa aproximação que o sindicato tem buscado junto com os servidores. E aí vocês podem ficar à vontade para essa live, como ela é uma live espontânea, nós nem fizemos assim aquela divulgação conforme a gente tem o hábito de fazer. Porque a gente entende que é espontâneo. Então, depois a gente salva quem tiver quiser ouvir, assistir, vai ficar à vontade para poder estar assistindo. Mas é muito importante a gente fazer esse bate-papo e vocês proporem algumas pautas, fazer algumas perguntas, alguns questionamentos. Aquilo que a gente não conseguir responder, a gente vai pesquisar, vai analisar e vai dar o retorno para vocês. Tá bom? Pessoal, falando de... Bom dia, Márcia. Bom dia, Mônica Liberato. Gente, muito obrigado aí pelo prestígio de vocês. Só que bacana, né? Muitas pessoas chegando e isso é muito bom. Vamos falar então da questão da insalubridade. Insalubridade, o pessoal que sempre tem questionado sobre a insalubridade. Nós tivemos um problema com insalubridade na Secretaria de Obras, né? E agora nós estamos com um problema na Secretaria de Educação. A gente está tentando buscar esses diálogos e tentar esclarecer e resolver também da melhor forma possível essas questões. A insalubridade, gente, nosso PCMSO, ele está há muito tempo que não é feita uma reavaliação. Precisamos muito dessa questão de categorias em todas as secretarias. A gente sabe da importância de valorizar o servidor público, dando a ele condições de trabalho, entendeu? Então, às vezes, as pessoas pensam que a questão da insalubridade é específico de uma só secretaria, de uma só categoria, e a gente tem que entender que não é assim, entendeu? A saúde ocupacional, e nós temos um setor que funciona na prefeitura para exatamente cuidar da saúde do servidor público. Logo no início, eu lembro que eu até falava muito sobre isso. No início, quando o setor de medicina ocupacional da prefeitura começou a funcionar, fazia as CIPAs, tinha as comissões, né? O trabalho foi feito assim, no início foi feito um trabalho muito bacana, dada a importância, né, de se cuidar da saúde do servidor. E depois, infelizmente, eu não sei o que aconteceu, a gente não vê mais muita movimentação, né? E hoje, nós, enquanto servidores públicos, a gente precisa se unir por essa causa, tá? Nós tivemos aí a reforma trabalhista que tirou o direito do servidor com relação à questão do comunicado de acidente de trabalho no percurso de ida e vinda do trabalho.
E isso foi uma perda muito grande para todos nós. E eu percebo que nós precisamos nos unir para cuidar, para demonstrar para as pessoas a importância de cuidar da saúde do servidor. Por quê? Porque um servidor que ele tem que ele tem um olhar para a saúde dele, ele se sente valorizado, ele se sente motivado e infelizmente até pelas questões assim da forma como a gente é tratado, toda a questão assim salarial, os reajustes que não acontecem de tempos em tempos. Nesses estudos descobrimos uma lei que até trata dessa questão de garantir os direitos das percas salariais dos servidores, mas assim, a gente às vezes fica muito vulnerável, a gente não presta muita atenção nessas questões, entendeu? Igual essa da saúde ocupacional. Então assim, nesse tema de insalubridade, você servidor que está se sentindo lesado, né? Porque o acordo é o seguinte, gente, o que precisa ficar claro sobre insalubridade? Insalubridade não é salário, tá? Não é salário. Insalubridade, ela é uma indenização por você se expor a um determinado risco. Então, o que aconteceu com essa questão da pandemia? Muitos profissionais que recebiam insalubridade, eles ficaram em casa, né? Tem o laudo, aí como está no grupo apresentaram um laudo e estão em casa. Essas pessoas que estão em casa, elas não fazem jus do recebimento dessa indenização, porque eles não estão em risco, tá? Às vezes a gente pensa que a insalubridade é como se fosse uma composição salarial, como se fosse um direito salarial, e não é, tá? Ele é uma indenização. Então a gente precisa ter isso muito claro. E as pessoas que estão trabalhando, mas que não estão em área de risco, vamos supor, se foi designado para outra função, entendeu? Que é administrativa, que você não está em risco, então você também não faz jus. Quem vai ajudar vocês com relação a isso? Vocês precisam de conversar com seus superiores para poder entender essa questão, e qualquer dúvida que vocês tiverem, o sindicato está aqui à disposição de vocês para poder ajudar, né, nesse entendimento. Um dos problemas que nós tivemos também com relação à questão das profissionais ASG é quando elas são transferidas, elas são realocadas de um lugar para outro. Se elas não recebiam insalubridade e estavam numa determinada função, numa determinada secretaria, e elas estão indo para trabalhar na saúde, então você que me procurou, né, procurou o sindicato para se queixar dessas questões da obrigatoriedade de ir, né, se era para ir mesmo, eu queria deixar claro para vocês o seguinte: quando o nosso cargo é cargo público, a administração ela pode te colocar aonde ela tem necessidade. Então, assim, se ela precisa de você em determinada função, ela te designa para aquele lugar, ela pode fazer uma ação. O que a gente tem que tomar cuidado é da forma como está colocando. O que está acontecendo? Tem muitas pessoas que o que acontece? Elas estavam num local trabalhando e não tinham insalubridade. E aí elas vão para um outro lugar que é da área da saúde, que nesse momento, a pandemia é que está provocando esse movimento. Então existe uma justificativa para o poder público fazer essa movimentação, em razão da necessidade do profissional no combate à pandemia, faz essa movimentação. Você vai, entendeu? Você tem que ir, porque você está sendo... Vai. Os seus direitos, né? Igual, por exemplo, se tem insalubridade, área insalubre, na área hospitalar, você tem direito, beleza. Então, tudo isso tem que ser visto, tem que ser levado em conta. Uma outra coisa que eu percebi
é que às vezes não assinam folha de ponto ou não batem, não registram o ponto. O registro de ponto é o seu documento principal, essencial. Por quê? Porque a partir de que dia você foi? Aí tem pessoas que às vezes... Gente, eu peço desculpas. Peço desculpas, a internet caiu, usou o vídeo, mas tudo bem. Essas coisas acontecem. Estamos providenciando uma internet melhor. A gente vai fazer uma avaliação com relação a isso. A gente está tentando melhorar. Então, peço desculpas a vocês. Então, como eu estava falando, essa pessoa, ela tem o direito a receber insalubridade. E aí eu estava falando sobre a importância de registrar o ponto ou de guardar o documento de encaminhamento. Porque tem pessoas que não dão importância. Aí amanhã ou depois ele não recebe, a gente vai precisar fazer a solicitação, vamos botar assim, que a gente pede administrativamente, o município não paga, a gente vai ter que propor uma ação. Nessa questão de você propor uma ação, você precisa ter documentos que comprovem. E o documento que comprova é esse do encaminhamento, mais o registro de ponto de que você compareceu ao serviço naquele local. Então, essa orientação é muito importante para todos os servidores. Às vezes, a gente não dá importância a essa questão do ponto. Gente, vá até a sua chefia imediata. Se tem o registro de ponto eletrônico, faça a questão de registrar o seu ponto. Se não tem a folha ponto, faça a questão, cobre isso do seu superior. Faça essas anotações, nem que seja no seu caderno, no seu celular, enviando o seu horário de entrada e saída, registrando no WhatsApp para o seu superior, entendeu? Então, assim, tudo isso vai ajudar a gente, vai auxiliar caso futuramente a gente tenha que interpor uma ação na justiça. Então, assim, eu falo com relação à questão, nesse caso, os ASGs eles estão mais vulneráveis a essas alterações, a essas mudanças. Por que eu direciono a fala para essas pessoas? Porque dos que me procuraram de transferência de setor, a maioria foram, na verdade, só foi a ASG. Eu não me recordo agora, no momento posso estar equivocado, se outras pessoas de outros cargos tenham procurado o sindicato por causa dessa questão da movimentação. Bom, a gente sabe, e aí eu queria aproveitar e ser solidário dizendo o seguinte, porque todas as vezes que se fala da Covid-19, sempre é falado do enfermeiro, é falado do médico, fala dos profissionais. E o ASG, gente, dificilmente eles são lembrados nessas mensagens, nessas homenagens. E eu queria que me compadecer da categoria, até como também é a minha função dentro da prefeitura, que é a ASG. Então, ser solidário a vocês e reconhecer o trabalho de vocês, porque vocês também são pessoas importantíssimas dentro do processo de trabalho do combate ao Covid-19, tá bom? Então, assim, para que vocês se sintam valorizados, por mais que às vezes não comentem de vocês, eu queria que vocês se imaginassem da seguinte forma. Numa construção, o alicerce, eles não são... você não vê. Você vê o edifício, mas o alicerce, a base, ela está fundamentada no chão e você não consegue ver. Eu queria que vocês se colocassem como essa base. Porque sem os espaços que as pessoas trabalham, as pessoas provavelmente não teriam condições de trabalhar. Porque muitos, às vezes, se recusam até a tirar um lixo da lixeira. Então, assim, essa é a minha fala para você, que é a ASG, acolhendo você, valorizando você, e que você não se sinta pequeno ou menor por não ser visto ou não ser lembrado, muitas das vezes. Saiba a importância do teu valor, do valor do teu trabalho. Tá bom? Então, com isso, eu queria dizer para vocês o seguinte: todas as pessoas de todas as secretarias, nós servidores, precisamos unir forças, tá? Para a gente cobrar do poder público, né, do executivo, uma atenção melhor para a saúde ocupacional de todos os servidores, de todas as secretarias. Tá? É muito importante a gente cuidar disso. Nós temos aí áreas que as pessoas estão com problemas psicológicos. Depois dessa pandemia, quando a gente retornar ao trabalho, a gente vai ter que lidar com muitas
questões, entendeu? A questão socioeconômica do país, ela é preocupante, entendeu? Todo mundo sabe disso. E aí nós precisamos, enquanto servidores públicos, se posicionar, entendeu? E levar o conhecimento do poder público às nossas necessidades em todas as secretarias, em todas que atuam como servidor público, tá bom? Então isso é muito importante. Isso nos leva ao seguinte, nós estamos com a campanha de filiação, nós estávamos com a campanha de reposição salarial e ainda vamos continuar o diálogo, por mais que a gente tenha consciência de que não vai haver nenhum reajuste até o final do próximo ano, né? Em razão da pandemia, a gente tem conhecimento disso, mas a gente precisa dialogar. E eu chamo a atenção de vocês pela questão assim, da importância de se filiar. Aqui tem o nosso papelzinho que a gente vai estar entregando, né? A gente tinha feito um trabalho para estar fazendo junto aos servidores. Nós estávamos com o calendário de 2020 todo montado, bacaninha, com assembleias itinerantes, né, para ir nos locais distantes, igual Nativo, lá pro lado de Tauninhas. A gente estava fazendo um movimento muito bacana com relação à questão das assembleias para levar as informações até esse. A importância de que todos se filiem, tá? E que participem desses diálogos, se posicionando. Por quê? A gente sabe que até o final do ano que vem não pode haver reajuste salarial. Só que o que acontece é o seguinte, gente. O orçamento do governo e enviado para a Câmara Municipal desse ano para o ano que vem, por causa dessa medida, não tem como, que era o que a gente estava tentando. Para quando fosse o orçamento de 2021 para a Câmara para ser aprovado, que já estivesse previsto o reajuste salarial do servidor público. Nós estamos dos direitos do servidor, dos direitos salariais, das reposições, a gente estava trabalhando dessa forma. Então o que a gente vai fazer? A gente só não vai conseguir fazer esse ano. Mas para o ano que vem, a gente tem que, independente, mesmo que a gente sabe que é ano político, a gente tem que estar participando, se filiando, colaborando, contribuindo com essas discussões, porque eu vou, como presidente do sindicato, junto com a diretoria, nós vamos fazer o seguinte, vigiar e cobrar o ano que vem dos novos políticos, né, se trocar, Deus abençoe, troque, né? Mas assim, nós vamos cobrar dessas pessoas um posicionamento com relação ao servidor público, ao funcionalismo público, porque já são mais de 5 anos, né, que a gente está indo para 6 anos já de que não é feito nenhum reajuste. Existe uma lei é uma lei que está já aprovada, sancionada e que não é cumprida, entendeu? Existe uma comissão que integraliza tanto o público quanto os servidores, é uma comissão que inclusive participa o procurador do município, secretário de finanças, de administração. Essa comissão, ela não existiu. Quando a gente descobriu a lei, quando a gente foi ver como que funcionava, não deu muito tempo. Mas o que eu quero dizer para vocês? Nós vamos atuar o ano que vem. E mesmo que não possa ter aumento até o final do ano que vem, nós vamos nos movimentarmos, tá? Nós vamos pesquisar, fazer esse trabalho de estudo, se posicionar diante do governo para reaver os nossos direitos. Inclusive, por mais que não se possa ter aumentos de salário, mas nós, todos os servidores, nós temos aí decênios para poder receber, progressões verticais, horizontais. Tudo isso faz parte de um movimento que a gente vai precisar fazer. Por que a gente não parou e por que eu ainda insisto em fazer o diálogo, estabelecer o diálogo com a prefeitura com relação ao servidor? Porque, por mais que não se possa ter aumento de salário, mas os direitos que já estão garantidos por lei, a gente gostaria, e eu falo isso assim em nome dos servidores, de propor ao município, ao atual governo,
que prevê no orçamento do município para o ano dos servidores, porque não está sendo pago, entendeu? Está tendo que conseguir tudo na justiça e isso é um desgaste para todo mundo. Então, assim, esse tem sido a nossa movimentação. Então, eu peço a vocês que participem, que toda sexta-feira, às 9h30 da manhã, a gente vai estar estabelecendo esse meio de comunicação, de diálogo com vocês. Eu agora, como é uma live espontânea, o que eu tinha para falar, eu basicamente, assim, eu falei tudo. O que eu vou fazer agora é se tem alguma pergunta, algum tópico que vocês colocaram e a gente vai preparar a live da semana que vem com os possíveis questionamentos de vocês. Uma coisa que eu queria deixar claro. Com relação à questão das máscaras, houve uma denúncia no Ministério Público, nós nos posicionamos enquanto sindicato e nós estamos aguardando ainda as denúncias de vocês. Não chegou nenhuma denúncia que a gente pudesse estar indo fazer averiguação. Então eu peço a você, servidor público, principalmente da área da saúde, se você está sentindo que está em risco, pelo amor de Deus, liga para cá para o sindicato. A gente não vai expor o nome do servidor, isso aí vocês podem ficar tranquilos. Nós vamos proteger o servidor e nós, enquanto sindicato, nós vamos até aquele local para poder verificar, né, e responder ao Ministério Público, indicar, oficiar o município e tentar resolver da melhor forma possível. Lembrando que a justificativa do nosso secretário de saúde, quando nós fizemos esse questionamento em uma das reuniões, ele disse sobre a dificuldade de conseguir máscaras descartáveis nas indústrias. Então é por causa até da questão da pandemia, então não está tendo que produzir, tá tendo problema com a industrialização, né, dessas máscaras. E aí ele fez essa justificativa, alertou que estaria chegando algumas. Depois disso, ninguém mais também reclamou. Aí, o que a gente entende? Que chegaram as máscaras e que já está tudo regularizado. Se não está, por favor, ligue para o sindicato. Fala com a gente, vai atrás para poder resolver para vocês. Bom, o que eu tinha para falar é isso. Eu vou dar uma olhada agora nas perguntas de vocês para tentar responder, tá bom? E aí, geralmente, quando termina a live, o pessoal já quer ir embora, já vai saindo. Então, assim, antes que comecem a sair, eu quero agradecer a presença de vocês na nossa live de hoje. Dizer que é uma live espontânea, né? Uma live espontânea, não tem um assunto específico, mas nós estamos aqui à disposição de vocês. Nós queremos criar esse vínculo com vocês. E pode contar com a gente, tá bom? Muito obrigado pela participação de vocês. E fiquem, quem fez, eu vou olhar agora, eu vou fazer a fala agora com vocês, tá bom? Vamos ver as perguntas. Catiane, tem previsão para o início das aulas? Não, mas olha só, eu vou entrar em contato, eu peguei o número de telefone ontem, alinhar junto com o Conselho Municipal de Educação. A gente vai se aproximar do Conselho, né? O Conselho Municipal de Educação. E nos aproximarmos para a gente, principalmente para poder alinhar essas questões. E aí, provavelmente na sexta que vem, eu vou para vocês, tá? Eu não posso falar nada agora porque eu não tenho uma informação assim segura para passar. Mas a gente vai buscar essas informações e, de repente, de acordo com o conselho, a gente pode estar fazendo até informativos e divulgando durante a semana. Na live a gente faz a fala, mas assim que eu tiver uma resposta, nos nossos canais de comunicação, no nosso... A gente... Tá bom? Da melhor forma possível. O contra-cheque, tem pessoas perguntando sobre o contra-cheque. Eu fui atrás, tá? Nós protocolamos o documento, mas eu fui atrás pessoalmente, porque eu também estava com problema no meu contra-cheque, questão de acesso.
e aí eles estão tentando resolver, tá? Assim que eu obtiver uma resposta ou do processo, ou eu indo lá, que eu devo ir lá hoje, que eu preciso conversar com o pessoal lá, da Secretaria de Agricultura, e aí eu pego as informações e passo para vocês, tá bom? Resolver a questão. Olha só, pessoal que tem aí questões relacionadas ao. Pessoal que tem questões relacionadas ao decênio. Decênio, todas essas. Não tem aquelas documentações que a gente ia fazer do dia D, que vocês estavam providenciando? A gente precisa que vocês deixem essas documentações, porque olha só, gente, o fórum não está funcionando ainda, tá? O fórum, então a gente não consegue entrar com ação, não tá tendo, a gente não tem nada que possa ser feito no momento. Mas o que nós esse contato, como? Você liga para o número da recepção do Sindserv, a Kerly, que é a nossa secretária, ela agenda com os advogados vão entrar em contato com vocês por vídeo ou por telefone. Aí o que vai acontecer? Eles vão perguntar a vocês com relação à documentação, vai fazer tipo um checklist com vocês, para ver se está faltando alguma coisa. Por quê? Quando voltar a funcionar, nós vamos ter muito trabalho pela frente. Então, se eles já fizerem e derem um ok, vocês tiverem essa documentação toda separadinha, é só o tempo de vocês comparecerem, a gente assinar a procuração e a gente entrar com a ação. E tudo isso a gente vai tentar fazer no espaço curto de tempo, o que a gente está perdendo com relação à questão da pandemia, tá bom? Deixa eu ver outras perguntas que tem aqui. Eu não estou conseguindo. Fala sobre o decênio, já falei. Tem previsão no início das aulas, já falei. Eu não li a lei, mas havia algo sobre o salário do professor não ser incluído no... Tá certo. Tá? O salário do professor, não. O que vai acontecer é com relação à questão do salário aqui do município, que não vai haver reajuste, pelo que a gente... Deixa eu só buscar essa informação, que eu acho que aqui no município não vão mexer no salário do professor, não, tá? Mas, de fato, esse congelamento não atinge nem os professores, nem os profissionais da saúde, tá bom? Deixa eu ver mais aqui. Entrei agora. Como está funcionando as questões jurídicas? Já respondi isso aí, tá? Aí já falei sobre a questão do e tal. Você sabe falar alguma coisa a respeito da suspensão dos empréstimos e consignados? Não, até porque quando houve essa conversa de suspender todos os convênios e tudo que descontava do contra-cheque do servidor, nós, enquanto sindicato, a gente pediu ao prefeito que não fizesse. O que eu preciso entender, e eu vou até aproveitar que eu vou lá agora e conversar a respeito disso, é com relação à questão assim, quem já tem as consignações e com a chegada do Itaú, né, que vai fazer as folhas de pagamento, se vai ter alguma restrição, tipo, se só vai conseguir fazer Itaú. Eu espero que não seja assim, porque isso, de certa forma, amarra a gente a um banco que, pelo que eu percebi, muitos não querem. Se isso acontecer, eu vou verificar com o jurídico se podemos fazer algum movimento para que isso não aconteça, para que não amarre o servidor, para que faça só vai ser consignado se for com o Itaú. Então, assim, porque os outros bancos já têm um convênio e que funciona. Então, assim, qual a justificativa? E aí, gente, se o executivo pode ou não pode, não sei, não posso afirmar. Mas junto com o jurídico, nós vamos verificar esse caso, estudar. Se não puder fazer nada, eu vou chegar para vocês e vou explicar. Gente, não pode fazer nada por isso, 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 isso.
tá bom? Deixa eu ver mais perguntas. Edivane, espero ter respondido sua pergunta, tá? Do contra-cheque já falei. Vou precisar sair um pouco da live, mas espero sua resposta. Abraço. Sônia perguntou: o sindicato tem alguma notícia do pagamento do ticket que está atrasado, principalmente dos aposentados exonerados? Sim, Sônia. Sônia, com relação à questão do ticket, existe um processo único, que é um processo coletivo. E ainda não temos nenhuma novidade, tramitando na justiça, entendeu? E assim que sair o pagamento, que sair para um, vai sair para todo mundo. Então ainda tá esse pagamento do ticket, ele tá na justiça. O processo está tramitando, tá bom? Eu vou conversar com os advogados para de repente a gente fazer na próxima live a gente falar sobre essa questão do ticket e o processo como que tá, uma vez que é no coletivo, tá bom? Deixa eu botar aqui uma observação. Coletivo. Deixa eu ver mais coisas aqui. Peço desculpa fazer essa pergunta. Sei que não está em pauta, mas creio que pode me responder. Qual é a pergunta, Sônia? Será que provavelmente é a mesma. Gente, olha, aqui, pelo que eu tô vendo, não temos mais perguntas. Só se chegou mais alguma e eu não vi. Erickson questiona o administrativo do porquê não estão respondendo nosso e-mail, uma vez que disseram que o único contato com eles seria este. De resposta dos e-mails. Provavelmente esses e-mails são enviados à Secretaria de Administração, acredito que é isso. Quem não quer trocar de banco poderá continuar no mesmo banco? Sim, pode, tá, Adriane? Eu expliquei isso numa das lives sobre a questão assim do... eu expliquei sobre isso nas lives com relação ao seguinte... Ai, desculpa, balançou aqui. Se você tem um banco que é de sua... é só fazer a solicitação da portabilidade, tá? Então o salário, a conta de salário é aberta no Banco Itaú. Por que eles unificaram essa questão do pagamento? Para não acontecer igual aconteceu agora. Uns recebem, outros não recebem, uns demoram, o ticket entrou, o ticket não entrou, entendeu? Então assim, por causa disso, em uma das reuniões quando a gente estava dialogando sobre a questão do salário, o secretário de Finanças, ele havia comentado sobre isso, de que havia essa movimentação do executivo para unificar o banco, para que todos recebam ao mesmo tempo, entendeu? Então o que vai acontecer? Vai abrir a conta de salário sua lá. Só que você pode pedir a portabilidade para o banco de sua preferência. A minha preocupação com essa questão é aquela que eu falei antes, que é com relação à questão dos consignados. Porque às vezes você tem o seu banco de preferência. Mas aí, se você se vê obrigado, por causa do consignado, a abrir a conta no Itaú, você vai ter que pagar a taxa no Itaú e a taxa do banco que é de sua preferência. Entenderam? Então, assim, eu vou conversar com o jurídico sobre isso e a gente vai ver o que a gente consegue fazer, tá? Espero que estejam todos satisfeitos, tá? E eu me coloco à disposição de vocês, tá? O sindicato está aqui à disposição de vocês. Eu também. Se vocês quiserem falar alguma coisa, questionar, se quiserem propor pauta para nossas lives, se tiver dúvidas. Gente, porque por causa da pandemia a gente não tá tendo esse contato. E eu tava gostando de visitar as pessoas. Eu me recordo quando eu fui fazer a entrega das lembrancinhas, eu fui até lá no Córrego do Macaco, eu acho, uns lugares bem distantes, porque eu penso que essa aproximação, o próprio servidor se sente valorizado, ele se sente notado. Então, assim, vocês vão eu espero que vocês entendam a importância dessa aproximação pela live e caso tenham críticas,
podem ficar à vontade. Ah, não acho que é viável fazer toda semana, vamos fazer de 15 em 15. Gente, a gente está aqui para vocês. O que vocês acharem melhor, quiserem sugerir, nós estamos aqui à disposição de vocês. Olha, muito obrigado. Só mais uma perguntinha aqui. Como faz para pedir a portabilidade? Você pede ao banco, tá? É no Itaú que você pede. Gente, ó, Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Se cuidem com essa pandemia, tá? Cuidado com os nossos familiares, com as pessoas que estão do grupo de risco, né? E que Deus abençoe todos nós e que nós possamos cada vez mais fortalecer o nosso sindicato. E você, servidor, é muito importante pra gente, tá? Muito obrigado às pessoas que estão se filiando, tem muita gente querendo se filiar, ligando pra gente. A gente fica muito feliz com isso. E vocês podem ter certeza, nós vamos honrar a confiança que vocês estão depositando nessa diretoria, tá bom? Ó, um beijo, fiquem com Deus. Até a próxima, tá? Tchau, tchau, galera.